Deixe-me colocar 2 pontos aqui tão importantes para que a gente avance na leitura, irmãos. Porque aqui nós vamos entender o problema de Laodiceia. O que destrói a vida espiritual de uma igreja é quando ela despreza a obra do Espírito. Quando ela deixa os dons, quando ela se perde nos dons. Nós não temos palavra de sabedoria, não temos palavra do conhecimento, não temos irmãos que tenham discernimento do Espírito. Os dons não é do indivíduo. Uma pessoa não pode dizer assim: irmão, eu tenho 3 dons, já estou orando para Deus me dar o 4º, só sossego quando Ele me der o 5º. Dons não é do indivíduo, os dons é do corpo para o corpo. Nós não temos poder sobre os dons, é o Espírito Santo de poder que opera em nós. É Ele que concede a nós, é Ele que nos usa. Ele não nos usa para o nosso prazer, Ele nos usa para a glória de Cristo. Não é para tornar ninguém espiritual. Não podemos ver um irmão dizer assim: nossa, o irmão tem uma palavra da sabedoria tão tremenda, esse irmão é muito espiritual. Perigo, irmãos. Porque toda pessoa que quer ser espiritual não passa de um ser superficial. Espiritualidade é como um iceberg, a única coisa que você consegue ver é a ponta, porque a grandeza está na profundidade. Então veja bem, os dons que revelam, nós não temos buscado, irmãos, não temos nos dedicado ao Senhor, não temos orado sobre esse assunto. Depois nós temos os dons de poder, que é o dom da fé, dons de cura, operações de maravilhas. Hoje, a igreja do Senhor tem ministrado sobre esses dons de uma maneira tão perigosa. Muitas vezes esses dons têm sido usados para autenticar uma igreja, para autenticar ministério. E nós sabemos que Satanás, isso está na Bíblia, uma das grandes artimanhas que ele tem usado e usará e continuará usando nesse tempo final é esses dons. Não com o poder de cura, mas com o poder de engano. Não para libertar, mas para enganar. Isso tem sido uma arma perigosa de Satanás. Porque, irmãos, o Espírito Santo quer fazer coisas tremendas entre nós. Mas o que tem impedido o Espírito Santo de agir é a nossa carnalidade, é a nossa arrogância, é o nosso orgulho. Nós precisamos buscar aos pés do Senhor ajuda suficiente para que o Espírito Santo governe todas as coisas na sua casa, para que Ele opere com poder, para que haja cura, mas não fazer da cura um fim em si mesmo, porque cura não é um fim em si mesmo. O propósito da cura é Cristo. O alvo de Deus em curar uma pessoa não é tirar a doença dele, é levar ele a Cristo. Não é levar ele a ter uma experiência com a cura, é levar ele a ter uma experiência com Cristo. O propósito da cura não é libertar a pessoa de uma doença, é levar ela a crescer espiritualmente, é conhecer o Senhor. Quando você estuda os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele curava uma pessoa e às vezes ele dizia: não conte para ninguém, porque ele não queria que a cura fosse um instrumento de promoção, de divulgação. O Senhor não queria ser conhecido como alguém que fazia as coisas, porque o propósito do Senhor não era os milagres, o propósito do Senhor era a cruz. Então, nós vemos esses dons também, os dons de poder, e tem também os dons de inspiração, interpretação de língua, variedade de língua, profecias. Talvez nessa área é a área que nós somos mais ignorantes. Paulo escreveu um capítulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, para poder ordenar e ensinar sobre esse assunto. Alguns dons, eles são necessários, outros, eles não são tão necessários. Por isso que ele diz: procurar com zelo os melhores dons, porque tem aqueles que a igreja vai necessitar deles a vida toda, como os dons de revelação, os dons de poder, como profecia. Você entende, irmãos? Muitos desses dons, eles são fundamentais. Outros podem ser até temporários.
Mas nós temos que deixar que o Espírito encontre em nós um lugar para ele operar com liberdade, onde a meninice tem que ser completamente extirpada, e a igreja possa chegar à maturidade, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Nós não podemos, irmãos, aceitar uma condição de infantilidade, de meninice. Nós temos que crescer. Uma forte característica